Olá, queridos amigos, queridas amigas deste canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar os estudos que estamos fazendo das escolas iniciáticas do passado. Esse canal que ele está com algumas vertentes, estamos lançando uma vertente nova sobre os estudos das cartas de Paulo. Iniciaremos os estudos pela carta a Filemon. Então, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui estudando nesse ano 2024 a China Antiga. No primeiro semestre, estudamos o grande sábio, o grande mestre Lao Tse, no livro Tao Te Ching, e agora estamos estudando o mestre Confúcio, o grande pensador, o grande sábio Confúcio, através do livro Os Analectos. Sejam muito bem-vindos. Se você não conhece o canal ainda, entre aqui na descrição, entre no canal, vejam os vídeos, as playlists, os vídeos curtos que estamos colocando aqui para trazer reflexões para que possamos utilizar no nosso dia a dia. Então, vamos já compartilhar os estudos desse vídeo. Escolas iniciáticas do passado, estudos da China Antiga. Os objetivos dos nossos estudos, eles são estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Quem já acompanha aqui os nossos estúdios percebe que já superamos aqui, como foi dito, o primeiro semestre do livro Tao Te Ching e estamos no finalzinho aqui dos estudos do livro Os Analectos. Nesse vídeo aqui, o objeto de estudo são os livros 13 e 14, que realizamos no dia 27/10. Para dar introdução aqui às reflexões dos nossos estudos, sempre trazemos esse pensamento: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Confúcio. Este é a tradução, é o livro que estamos acompanhando e já vamos para o livro 13. Verso 1, Sulu perguntou sobre o governo. O mestre disse: dê o exemplo você mesmo, e assim estimule o povo a trabalhar duro. Sulu perguntou, mas o mestre disse: não permita que seus esforços se amoleçam. Então, Confúcio já nos estimulando aqui para que os nossos esforços eles sejam constantes. E isso é uma tônica do processo de iniciação espiritual que muitos aqui que acompanham os vídeos estão fazendo. Então, nós não podemos deixar que os nossos esforços eles vão se desfacelando com o tempo. E aí a gente precisa deixar a chama do nosso ideal sempre acesa para seguirmos em frente. E uma das coisas que ele ensina nesse verso 1 é sobre o exemplo. Então, que nós possamos estimular todos aqueles que convivemos através das nossas ações, dos nossos exemplos. Livro 13, verso 5, o mestre diz: se um homem que conhece as 300 odes de cor falha quando lhe são dadas responsabilidades administrativas e se mostra incapaz de ter iniciativa própria quando enviado para os estados estrangeiros, então, qual é a utilidade das odes para ele? Independentemente de quantas ele tem aprendido, veja a reflexão que Confúcio traz aqui
né, no momento histórico dele, mas que nós podemos e possamos usar nesse nosso dia a dia, é sobre os conhecimentos. Então, as odes aqui, que são os versos, né, as poesias que eles estudavam lá, que é tudo em forma de poesia, nessas tradições antigas, então, que adianta você ter decorado esses ensinamentos que são feitos em odes, né, em poesia, a gente saber decor, mas na hora de utilizar, nós não utilizamos e nós não somos. Isso faz com que não deixe a gente melhor para quando a gente precisar, a gente possa ter a nossa própria iniciativa, né? Nas dificuldades do nosso dia a dia. Então, trazendo aqui para os nossos dias de hoje, seria o que adianta eu saber, né, eu como cristão, saber dos ensinos de Cristo, se na hora que eu estou vivenciando eu não coloco em prática, ou pelo menos eu não me esforço em colocar em prática aqueles ensinos. Então não adianta eu saber o evangelho de cor, quem é espírita saber o livro dos espíritos, as questões, os números. O que adianta eu saber tudo isso de cor, se na hora de eu colocar em prática eu ainda não estou nem me esforçando em colocar em prática aquilo que eu estou sabendo dos ensinamentos de forma, né, automática na minha mente. Então fica a reflexão para todos nós. Verso 6, o mestre diz: um Se o homem é correto, então haverá obediência sem que ordens sejam dadas. Mas, se ele não é correto, não haverá obediência, mesmo que ordens sejam dadas. De novo, vem falando para nós, né, para que nós possamos seguir a nossa consciência, seguir as leis divinas, as leis civis, as leis humanas, sem que nenhuma pessoa, né, venha nos direcionar, e sim a nossa própria consciência, a nossa própria vontade, e deixarmos nós no caminho que nós estamos escolhendo seguir. Verso 13, o mestre disse: Se um homem consegue fazer com que ele próprio seja correto, que dificuldade haverá para ele tornar parte do governo? Se ele não consegue fazer com que ele próprio seja correto, o que ele, o que tem ele a ver com fazer os outros corretos, né? Que sejam corretos, serem corretos? De novo, esse verso 13, ele está ligado ao 6, né? Mais ou menos com o mesmo sentido, com a mesma ideia, né? De a gente tentar sempre fazer as coisas corretas. Então, que eu possa, se eu quero algo, que eu faça primeiro, né? Que eu atinja aquele estágio que muitas vezes estamos ou estou cobrando daqueles que estão à minha volta ou à nossa volta. Então, que nós possamos nos esforçar em primeiro nos corrigir, para depois exigir que outros se corrijam. Verso 16, o governo de Xi perguntou sobre governo. O governador de Xi, perdão, o governador de Xi perguntou sobre governo. O mestre disse: certifique-se sempre de que aqueles que estão perto estejam satisfeitos e de que aqueles que estão longe sejam atraídos. Então, que nós possamos aí, né, também atrair as pessoas através de energias que aglutinam e não que separam, né? De comportamentos que aglutinam e não separam, de palavras que juntam as pessoas e não segregam as pessoas. Verso 19, Fan Xin perguntou sobre benevolência. O mestre diz: quando estiver em casa, mantenha-se uma atitude respeitosa. Quando estiver em servido como oficial, seja reverente. Quando lidar com os outros, dê o melhor de si. Essas são qualidades que não podem ser deixadas de lado, mesmo que você vá viver entre bárbaros. Então, que as qualidades que temos, que nós possamos desenvolver em nós para que se torne no futuro uma virtude. E aqui Confúcio vem falar para que sejamos pessoas boas, benevolentes, que faz o bem, que nós possamos ser respeitosos, que nós possamos
servir com reverência e que nós possamos fazer o melhor de nós mesmos nas situações que estivermos vivendo. Livro 13, verso 27, o mestre diz: força inquebrantável, resolução, simplicidade, reticência são próximos da benevolência. De novo, o verso 27 e o verso 19, eles meio que se interligam, né? Falando sobre estarmos, né, no estado de bondade, né, sermos pessoas bondosas, benevolentes. Então, é que a nossa força de vontade ela possa não terminar, né, que não possa não ser quebrada, né, inquebrantável, que possamos ser sempre simples e as reticências é que a gente sempre segue adiante, resoluto daquilo que nós estamos buscando para todos nós. E no verso 28 desse livro 13, que é o último verso que nós estudaremos aqui nesse vídeo, sempre lembrando que estamos pegando alguns pontos dos livros, senão, né, o estudo fica muito longo, fica muito maçante. Estamos pegando as principais, os principais versos, os principais itens de cada livro para poder trazer aqui uma reflexão para todos nós. Tulu perguntou: como deve ser um homem para que ele mereça que o chame de cavaleiro? O mestre disse: alguém que é, por um lado, sincero, inteligente e, por outro lado, cordial merece ser chamado de cavaleiro, sincero e inteligente entre os seus amigos e cordial entre seus irmãos. Então, lembrando sempre, Confúcio falando aí do cavaleiro, são aquelas pessoas, né, os homens, as mulheres que possuem virtudes altruístas, que são aquelas pessoas que pensam mais no coletivo do que na individualidade. Então, para se tornar um cavaleiro, eu preciso andar um caminho que seja fraternal, que seja coletivo, pensando sempre mais no outro e tendo as virtudes como meta de busca de autoaprimoramento. Agora vamos para o livro 14, item 4, ou verso 4. O mestre diz: um homem de virtudes, com certeza, é, é o autor de dizeres memoráveis. Mas o autor de dizeres memoráveis não é necessariamente virtuoso. Um homem benevolente, com certeza, é corajoso, mas um homem corajoso não necessariamente é benevolente. Nós sempre pontuamos aqui que as tradições antigas, elas sempre trazem essas ideias, às vezes, da dualidade, do paradoxo, né? Traz uma extremidade e outra extremidade para que nós possamos desenvolver a nossa percepção, o nosso raciocínio. Então, ele está falando que se eu já tenho virtudes, as minhas palavras serão boas, mas às vezes pessoas que falam, né, palavras boas nem sempre são virtuosas. E também, né, homens bondosos, eles têm coragem, mas nem sempre aqueles que têm coragem são bondosos. Então, essa ideia, né, desse paradoxo, né, desses dois extremos que as tradições antigas trazem para a gente também refletir e ampliar a nossa visão. No verso 10 do livro 14, o mestre diz: é mais difícil não reclamar da injustiça quando pobre do que não se comportar com arrogância quando rico. Muito interessante esse verso 10 do livro 14, porque ele alinha muito com os dizeres de Jesus, né? Quando ele vai falar sobre a questão da riqueza. E a gente lembra muito aquela passagem evangélica que Mateus relata, que o homem rico vai falar para Jesus, né, o que ele tem que fazer para adentrar o reino dos céus. E Jesus fala: honra seu pai, honra sua mãe, vai falando todos os preceitos da lei antiga, da lei de Moisés, né?
E o jovem rico fala, não, isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já faço. Aí Jesus fala, muito bem, já que você faz tudo isso, vá, venda todas as suas propriedades, né, doe para os pobres e me siga. E aí percebe-se que esse jovem rico ele vai se retirando cabisbaixo, muito triste, porque ele ainda tinha um apego muito à sua, às suas coisas materiais, à sua riqueza. E aqui Confúcio vem falar para a gente, porque às vezes nós reclamamos da situação material que estamos vivenciando, porém o teste, né, da situação material com abundância ele é muito mais severo, apesar de ser um paradoxo, de novo, você vê, é um paradoxo, como que pode, né, você ter abundância e ser mais severo para a pessoa do que você ter pouca abundância, né, ser uma pessoa que tenha poucos recursos materiais financeiros. E a gente vê isso nas histórias, na bibliografia espírita, em vários pontos de livros, né, citando alguns personagens que preferem a pobreza como prova do que a riqueza, porque a riqueza vai despertar tudo aquilo que a gente tem de dentro. E é por isso que ele vai falar da arrogância, né, de quem tem dinheiro, do que quando a pessoa é pobre e fica reclamando de injustiça. Muito boas reflexões de Confúcio para os nossos tempos modernos. Livro 14, item 12. Lulu perguntou sobre o homem completo. O mestre diz: um homem tão sábio quanto Tsung e o Chung, tão livre de desejo quanto Meng Kong Chu, tão corajoso quanto Xuan Tzu de Pien, e tão talentoso quanto Yan Xiu, que é mais refinado em matéria de música, pode ser considerado um homem completo. Então acrescentou, mas para ser um homem completo hoje em dia, não é necessário ter todas essas coisas. Ser um homem à vista de uma vantagem a ser obtida, lembra-se do que é certo, se em face do perigo está pronto para dar a própria vida e se não esquece seus princípios, mesmo quando passa por longos períodos de dificuldade, então ele pode ser chamado de completo. Esse verso 12 do, do livro 14, ele é bem extenso, né? E a gente percebe aqui sobre essa pergunta do homem completo, do homem pleno, e ele vai citando algumas pessoas com algumas, né, qualidades, né, livre do desejo, corajoso, talentoso, refinado, mas mesmo assim ele vai falando que não precisa dessas virtudes. O que que a gente precisa para ser um homem completo? Então, nós precisamos, né, ter é, saber fazer o que é correto, mesmo quando as situações do mundo nos impulsiona para uma situação ou uma ação que não é tão correta, que a nossa consciência está falando, não, não vai fazer isso não, não faz isso não. Muitas vezes a gente volta para trás e acaba fazendo, mas aqui Confúcio fala, ó, para ser um homem completo, mesmo quando você vai ter alguma vantagem, se aquilo não for certo, não faça, lembra do que é certo, né? Quando você estiver em perigo, lembra-se de você ser corajoso, né? De, às vezes, você colocar, não pensar em você mesmo, né? Colocar sua vida em risco, é não pensar em você mesmo, pensar no próximo antes de você mesmo. E também lembrar dos nossos princípios, não importando as situações que estamos passando, os nossos princípios eles têm que ser valorizados e eles têm que ser focados. Então, é o esforço em fazer isso, lembrando sempre do esforço em fazer isso. Então, para ser completo, lembrar dos nossos princípios quando estivermos aí em qualquer tipo de situação, termos coragem para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia, e também fazer o que é certo, independentemente da situação que estivermos vivendo. Podemos, hoje em dia, conforme dito por Confúcio, ser chamados de homens
completo. Lembrando como essas tradições aqui, a gente está falando no dia, quando a gente fala homem, a gente está falando homem como espécie, né? Como espécie humana. Então, o homem seria a espécie humana. Então, não estamos falando de gênero, né? Estamos falando de espécie humana. Então, um homem completo, uma mulher completa, o ser humano completo. Sempre pensar nisso também, porque as tradições antigas vão usar muito esse termo do homem. Se a gente vai na Bíblia, a gente vai ver também muito termo relacionado com o homem, mas a ideia do homem aqui, para que as mulheres não se sintam aí, né, excluídas desse contexto aqui, é na ideia de um ser humano, né, de ser da raça ser humano, tá bom? Muito bom. Então, livro 14, verso 24, o mestre diz: os homens de antigamente estudavam para aprimorar a si próprio. Os homens de hoje estudam para impressionar os outros. Olha só como que esse verso 24, ele é algo muito atual. Ele está falando de atualmente, no momento histórico de Confúcio. Isso nós estamos falando de mais de 2.500 anos atrás, de 500, né, anos antes de Cristo. Olha, coisas milenares ele falando, e a gente vê isso acontecendo no nosso momento histórico hoje, né? As pessoas querendo sempre impressionar os outros e não estão buscando os ensinamentos, os estudos para o próprio aprimoramento, e sim é para ficar mostrando como a gente vê hoje em dia, que ensinamentos atuais que a gente possa usar no nosso dia a dia. Então, vamos buscar todo o nosso estudo, todo o nosso aprimoramento, visando a nós próprios, a nossa autorredenção, o nosso aprimoramento interno. Livro 14, verso 27, o mestre diz: o cavaleiro tem vergonha que suas palavras sejam mais ambiciosas que suas ações. É um ensinamento melhor do que o outro para os nossos dias atuais. Olha só, por que ele tinha vergonha? Porque ah, ele queria sempre fazer aquilo que ele falava, né? E falar aquilo que ele estava fazendo, nunca falar algo que não era real, que não era verídico, né? Que tinha uma vericidade, que não era verídico, né? Que não era verdade. E hoje em dia a gente vê tantas coisas, né? Um termo em inglês aqui que nós usamos atualmente, o fake news, né? Que são notícias mentirosas, notícias, né, fake, notícias irreais, que não são verdades, e as pessoas transmitem como se com uma naturalidade, não tendo nenhum pudor em saber se aquilo é realmente verdade ou não. Então, olha como que esses ensinamentos nós podemos e devemos utilizar no nosso dia a dia. Ter vergonha das palavras se elas forem, né, mais ambiciosas do que as nossas próprias ações. Que fique as reflexões para todos nós. Verso 28 do livro 14, os cavaleiros têm sempre três princípios em mente. Olha como que Confúcio vai dando o caminho, vai mostrando o caminho dos cavaleiros que devemos seguir, né? Nenhum dos quais conseguir seguir. Olha, ele mesmo se colocando aí na humildade, falando que ele não consegue seguir. O homem benevolente nunca fica aflito, o homem sábio nunca fica indeciso, indeciso sobre o que é certo fazer, né, o que é correto fazer, e o homem corajoso nunca tem medo. Su Kung disse: aquilo que o mestre acaba de citar é uma descrição de si mesmo. Então, mesmo o mestre falando, né, que ele não consegue, que ele não conseguiu seguir, aqueles que estão vendo as ações e o comportamento. E Confúcio diz: não, isso aí você acabou de escrever você mesmo. Você não fica aflito, você nunca está indeciso, você sabe o que você tem que fazer e você tem coragem para se modificar, corrigir a rota, né? Tem coragem para combater a si próprio. Então, que fiquem essas reflexões nas nossas mentes também, tentar ser o mais benevolente possível para que a gente entenda a bondade e diminua a aflição dos nossos corações. Né? Buscar a sapiência dentro de nós para que nós nunca
cheguemos numa encruzilhada indeciso sem ter a ciência para onde que eu vou, né, a indecisão para onde que eu vou seguir, e que eu sempre tenha coragem para olhar para dentro de mim mesmo, combater as minhas falhas e modificar o meu caminho, a minha rota. Isso são os princípios para nos tornarmos cavaleiros, que nós possamos exercitarmos nesse caminho. O mestre diz: um bom cavaleiro é, é exaltado por suas virtudes, não por sua. Aliás, perdão, o mestre diz: um bom cavalo é exaltado por suas virtudes e não por sua força. Então, que nós possamos ser virtuosos nas nossas escolhas. E no verso 42, Sulu perguntou sobre o cavaleiro. O mestre diz: ele cultiva a si próprio e, portanto, obtém respeito. Isso é tudo? Ele cultiva a si próprio e, portanto, traz paz e segurança às pessoas comuns. Até mesmo eu e Shun achariam penosa a tarefa de trazer paz e segurança às pessoas. Então, que nós também, nas nossas atitudes, possamos ser aquelas pessoas que levem o pensamento otimista, né, que levem a tranquilidade e a paz, e nunca propagarmos sensações ao contrário desses sentimentos. Então, aqui encerramos o livro 13 e 14 e vamos aqui pensar alguns conceitos desses livros, né, 13 e 14, ser exemplo para influenciar os outros, esforço constante sem esmorecer, ser respeitoso, fazendo o melhor de si e se livrar dos desejos. Então, a gente sempre vê esses desejos aqui, né, nas tradições antigas, sendo algo que impede a ascensão ou a transformação de nós mesmos. Fizemos o cruzamento com a Bíblia hebraica, Bíblia hebraica, o Velho Testamento, no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que os influenciem. Então, aqui Jeremias falando para o povo hebreu e para nós hoje, que nós possamos ser a palavra do Senhor, a palavra, né, das suas leis, e que possamos ser que possamos influenciar os outros e não sermos influenciados por qualquer coisa que esteja ao contrário das leis de Yahvé. No livro de Oséias, no verso 8 do capítulo 12, mas diz: contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma para que seja pecado. Então, aqui é os esforços, né? Nos esforçarmos para ir nos livrando da iniquidade, quer dizer, das coisas que são ao contrário dos desígnios de Deus. E no livro de Jeremias, desse profeta, verso, verso 40 do livro do capítulo 32, e farei com que eles um concerto eterno, e farei com eles um conceito eterno, que não se desviará deles para lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparta de mim, que a gente possa sempre fazer o bem para aqueles que estão à nossa volta. Já na Bíblia cristã, conhecida aqui por todos nós como Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. A verdade é que nunca tentamos influenciar a vocês por meio de palavras de bajulação, como sabem, e nem anunciamos a mensagem com o intuito de conseguir algum dinheiro de vocês.
disto Deus é testemunha. Então, Paulo tentando influenciar os Tessalonicenses, não por meio de bajulação de palavras, e sim pelos seus atos, pelos seus exemplos, e nunca por nenhum tipo de interesse, principalmente o interesse monetâneo, né? Monetário, perdão, de dinheiro. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas escreve no capítulo 24, do verso 16: Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E aí, Lucas escrevendo no Atos sobre os apóstolos, né, se esforçando em ter consciência pura, o esforço. Paulo escreve aos Romanos, no verso 13 do capítulo 11, e agora eu falo para os que não são judeus. Eu sou apóstolo enviado aos que não são judeus. Assim, enquanto tiver essa obrigação, eu me esforço para fazer o melhor possível. Então, é Paulo se esforçando e dando o melhor de si mesmo. São os tópicos aqui que Confúcio trouxe nesses livros que estudamos hoje. A Terra e o Semeador, esse livro aqui, o livro Psicografia de Chico Xavier, a história, né, a mensagem trazida por Emmanuel, na parte do Espiritismo, capítulo 10, que tem o título Reencarnação, Família e Sexo. Trouxe um pedacinho aqui dessa mensagem. Noutros aspectos, isso ocorre com todos aqueles obreiros da cultura e do progresso, habilitados a influenciar milhares de pessoas. Esses já conquistaram o poder de selecionar os recursos de que farão o uso precioso na existência terrestre. Então, para a gente influenciar milhares de pessoas, temos que selecionar e saber selecionar esses recursos que nos auxiliarão aqui na Terra. No livro Algo a Mais, psicografia de Chico também, Emmanuel diz no capítulo 25, que tem o título Forças Contrárias: Conquanto a vossa confiança no bem e todo o nosso esforço em efetivá-lo, isso no mundo acontece. E acontece porque somos espíritos em evolução, carentes de progresso e burilamento, a quem o erro, por mais lastimável, serve de exemplo. Então, aqui é a confiança no bem, fazer o bem sempre, e mesmo que errarmos, esse erro possa nos servir de ensinamento. No livro Agora e o Tempo, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel fala no capítulo 2, que tem o título Frases da Hora: Continua trabalhando, não reclames, atenção em tudo, cultive o essencial, não critiques, auxilie para o bem, perdoa sempre, espera construindo. O passado orienta, o futuro promete. Hoje é o dia de fazer o melhor, para que nós possamos hoje fazer o nosso melhor. Fizemos exercício prático, aqui um momento de partilha lá no grupo de estudo, e a ideia era falar sobre faço o que está ao meu alcance enquanto os meus atos, quer dizer, estou fazendo o meu melhor, eu estou buscando o meu melhor nos meus atos sempre, e aí nós falamos um pouquinho lá no grupo, hoje a gente não vai entrar nesses méritos aqui, e para o nosso próximo vídeo, nosso próximo estudo, nosso próximo encontro, serão os livros 15 e 16, que estaremos estudando. Enquanto estivermos estudando, também temos uma proposta aqui do exercício, no meu dia a dia, consigo identificar meus erros e me esforço em corrigi-los, que a gente possa, então, refletir um pouquinho sobre isso. Agradeço demais aqui a paciência, o vídeo ficou um pouquinho longo, estou tentando fazer uns vídeos mais compactos, mas agradeço demais a paciência, agradeço muito a todos que estão aqui compartilhando, dando a contribuição, né, fraternal a esse canal. Então, se você está acompanhando aqui, isso faz sentido para você, ajude, né, na propagação do canal, que nós agradecemos demais.
e isso vai chegar a mais número de pessoas possível. Meu muito obrigado pela atenção, que esses estudos possam fazer e ter algum impacto na nossa vida, no dia a dia, nas nossas reflexões, e que possamos a cada dia ser pessoas humanas, cada vez mais humanas. Que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Grande beijo, até o próximo vídeo, pessoal.